Amém, aleluia. Estou muito feliz e ao mesmo tempo muito nervoso, porque eu fui avisado agora bem no final da tarde que o pastor não estaria aqui. Então, 3 coisas que o crente precisa saber fazer sempre, em qualquer momento: pregar, orar e morrer, certo? Então a gente está sempre preparado para isso: pregar, orar e morrer. Olha para o teu irmão e pergunta para ele se você está preparado para essas 3 coisas. Isso, se você não quer morrer, fala para a pessoa: Deus me livre, né? Amém? Amém. Tem 2 textos que eu quero ler com você. Nós vamos projetar 2 textos. Deuteronômio 32, de 10 a 12. Deuteronômio 32, de 10 a 12. E Isaías 40, capítulo 40, versículo 30 e 31. Cadê o Jaspion? Daqui a pouco ele está aí, né? Deuteronômio 32, 10 a 12, Isaías 40, 30 e 31. Olha o que diz esse texto, tradução da NVI, diz assim: numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o guiou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Agora Isaías 40, 30, 31, diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. Se puder deixar projetado aí Deuteronômio 32, 10 a 12, pode deixar aí. Queridos, esses 2 textos são interessantes, eles têm algo que você já percebeu lendo em comum. Eles falam sobre a águia. E é interessante porque quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que Deus, que nas Escrituras, toda menção que se faz, realmente a águia, né, e principalmente nesses 2 textos, é a figura da nossa vida em Deus. O exercício da nossa fé e o exercício das boas novas em nós, na nossa vida, nos leva a ser como águias. E interessante porque nesse primeiro texto de Deuteronômio, é um texto onde Moisés, né, escreveu esse livro, e Moisés está fazendo um relato, é bem no momento, é um momento de transição no meio do povo de Israel. Então, Moisés já está com 120 anos, ele está passando o bastão para Josué, Josué está assumindo, e meio que o que Moisés está fazendo, ele está fazendo um relato da história que Israel viveu. Ele está dizendo aquilo, ele está falando em nome de Deus, aquilo que Deus está dizendo para o povo, e ele traz algumas palavras também de correção, ele diz como ele cuidou do povo, e é interessante porque ele, nesse texto, ele fala assim, que numa terra deserta, ele o encontrou. Deus te encontrou numa terra deserta, numa região árida, de ventos uivantes, ou seja, num lugar desconfortável, talvez num lugar difícil, né? Está falando que Deus protegeu, Deus cuidou como a menina dos seus olhos. E aí ele continua falando, e como ele desperta, como a águia que desperta a sua ninhada. Então ele está fazendo uma comparação, Deus se colocando também no lugar da águia. Ele diz assim, como águia que desperta a sua ninhada ou os seus filhotes, né, ele paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando sobre elas. O Senhor sozinho o guiou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. O que esse texto está dizendo é que Deus guiou o povo, assim como a águia agita o seu ninho. Deus guiou o seu povo, assim como a águia agita o seu ninho. E nós vamos entender um pouquinho o que isso quer dizer, né? O povo tinha sido liberto do Egito, Deus os conduziu, libertou, guardou. Deus tinha tirado lá eles do Egito, mas uma coisa importante que eu e você precisamos entender é, não adianta muito você ter sido removido do Egito, se a sua mentalidade ainda continua lá.
Então uma coisa que você precisa entender, e que eu precisamos entender é isso. Deus tirou o povo de lá do Egito e libertou o povo de lá. Mas o problema do povo durante muito tempo e durante muitos anos é de que a mentalidade do povo não tinha sido mudada, não tinha sido transformada. E queridos, por isso nós precisamos crescer e reconhecer de onde nós somos tirados e quem nós somos em Cristo Jesus, né? A falta da compreensão da graça de Deus, a falta da compreensão da cruz, nos faz caminhar na vida cristã, e até mesmo como líderes, debaixo de um grande peso. As pessoas que não entendem aquilo que foi feito na cruz, aquilo que Jesus Cristo fez ali, vão caminhar com Deus, ou seja, elas até são libertas, elas são salvas no seu espírito, mas elas ainda na sua alma, na sua mente, ainda são escravas. Era isso que acontecia com o povo. Fisicamente eles tinham sido libertos do Egito, mas a sua mente, a sua alma ainda estava debaixo de escravidão. E isso é a falta, nos nossos dias, é a falta de compreensão da graça. É a falta de compreensão do amor, né? E uma coisa que você precisa pensar, precisa entender é, Deus salva o nosso espírito, ou seja, quando você entrega a tua vida a Cristo Jesus, no Espírito, você foi regenerado, você foi feito uma nova criatura, e você é feito filho de Deus. Então, Deus salva o nosso espírito, mas a cura da nossa alma e a transformação da nossa mente é um processo. Quantos já perceberam isso? Porque às vezes você lê algumas coisas na Bíblia, e você fala, não, então, eu não sou convertido, o que eu estou vivendo é uma mentira, será? Não, claro que não. É interessante porque Deus diz de você, Ele diz a teu respeito coisas, a respeito daquilo que você vai ser, a respeito daquilo que Ele vai se tornar, como se Ele fala hoje, a respeito, Ele fala como se você fosse hoje, né? Como se você fosse agora aquilo que você está se tornando. Ele diz, você é. Ele afirma a sua identidade. Deus é assim. E é interessante por quê? Porque a palavra de Deus mostra isso para a gente lá em Romanos 12, por exemplo, Romanos 12, de 1 a 2, diz assim: irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Ele está dizendo, você já é crente, você já é cristão, você já é filho de Deus. Então Ele está falando, meus irmãos, transformem-se pela renovação da sua mente. Então, o que está dizendo o que significa, pastor, isso daí? Que a pessoa pode ser salva, mas ela ainda pode ser meio louca. Sabia disso? Você já pegou algum irmão em Cristo meio doido? Você conhece algum? Hã? Eu conheço pelo menos uns 400 assim, uns 500. Mas assim, eu conheço pastores. Agora, meu irmão, você pode ter nascido de novo e ser alguém difícil de trabalhar junto. Sabia disso? Você pode ter nascido de novo, ser cristão e ainda ser instável emocionalmente. E é interessante porque isso é o que a gente mais talvez encontra nos dias de hoje dentro das igrejas. Às vezes eu olho algumas pessoas que estão vivendo aí fora, e às vezes as pessoas aparentemente parecem mais felizes do que alguns cristãos, né? Por quê? Porque elas foram regeneradas do seu espírito, mas ainda elas estão num processo de transformação da sua alma, das suas emoções. Você pode ter nascido de novo, mas ser emocionalmente frustrado. Mas quer dizer que é para você se conformar com isso? Claro que não. O que a Bíblia está dizendo é exatamente o contrário. Então assim, você pode ter nascido de novo, mas estar instável emocionalmente ou cheio de problemas, mas você está no meio de um processo onde Deus está te levando a se tornar a medida do quê? Da plenitude de Cristo. Cara, isso é forte demais o que diz em Efésios.
Porque você olha para uns textos assim, você fala assim, parece utopia isso. Peraí, Jesus, espera um pouquinho, você está falando que eu posso caminhar nessa terra na medida, não é na medida, assim, na metade de Cristo, daquilo que Cristo foi, na medida da plenitude de Cristo. Com isso a gente não está dizendo que sobre perfeição, não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que a compreensão que você vai ter de quem você é em Cristo Jesus é algo tão extraordinário, que a cada dia, a cada passo que você dá, a cada dia você cresce, você é transformado, a tua mente já não é mais a mesma de ontem, entende isso? Eu estava compartilhando com interns, né? Tem um texto lá de Filipenses que fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí você fala assim, mas isso é impossível, porque a ansiedade vem. Mas então, esse texto não está dizendo para você que você não pode ter ansiedade. Ele está dizendo, não andeis ansioso. Fala de continuidade. Porque a ansiedade muitas vezes vai abater sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que ele está falando é o seguinte: você não pode estar ansioso aqui e amanhã. Por quê? Porque Deus tem cuidado de você. E quando você entende quem você é em Cristo Jesus, quando a ansiedade bate sobre você, ou quando as suas emoções começam a gritar dentro de você, você coloca elas no lugar e começa a dizer quem você é em Cristo Jesus. Está entendendo isso? Então, queridos, você pode ter nascido de novo e ainda ter algumas dificuldades e alguns problemas. Claro que, como eu disse, esse não é o propósito de Deus para a sua vida, né? Deus quer te curar. Deus não quer apenas te salvar. A gente tem ouvido muitos e muitos pastores falando sobre isso hoje. Eu acho que durante um tempo a igreja cristã, ela pregava, e quando ela ministrava sobre a graça, ela colocava a salvação como esse grande troféu, e é, de fato, de verdade, a eternidade, algo extraordinário. Mas o problema é que as pessoas, quando elas chegavam nesse lugar, e elas sabiam que elas tinham sido salvas por Deus, ali elas paravam. Quando na realidade a salvação é só a porta de entrada para uma nova vida em Cristo Jesus. A salvação é só a porta de entrada para que você não viva apenas como um salvo, mas que você viva como um filho, para que você viva como filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e para que você implante o reino dele nessa terra. Então, o grande desejo de Deus não é apenas te salvar, Ele quer reinar na sua vida e através da sua vida. Você pode dizer amém para isso? Queridos, quando eu penso que Deus confia em mim mais do que eu confio em mim, isso muitas vezes arranca lágrimas de mim, porque eu falo assim: Deus, como assim? Como o Senhor pode acreditar em alguém como eu? Como assim o Senhor pode confiar coisas em alguém como eu? É porque você tem sim valor para Deus, Deus te amou, mas muito mais é porque quando você é um filho dele, você está revestido de Cristo. Então não tem mais a ver com a sua força, tem a ver com a força de Cristo, entende? Não tem mais a ver com você, tem a ver com quem Cristo é. E às vezes a gente se pergunta: como o Senhor pode fazer isso? Ou delegar isso, você fala assim: eu só posso fazer isso, sabe por quê? Porque você está revestido de Cristo. E a obra de Cristo foi suficiente naquela cruz para te fazer alguém diferente. A obra na cruz foi suficiente porque Ele vai fazer através de você. É isso que a gente precisa entender. Agora, esse texto de Deuteronômio nos faz entender esse processo de transformação, a forma como Deus trabalha nas nossas vidas. Deus, preste atenção nisso, Deus quer quebrar a sua cultura e implantar a cultura dele. A gente vive um tempo de muito relativismo, não é verdade? Onde, quando a gente fala sobre verdade, cada um tem a sua verdade. As pessoas dizem assim: não, você tem que me respeitar, eu sou diferente, você tem que me respeitar. E eu não estou dizendo que a gente não tem que respeitar, mas é que as pessoas, elas criaram as suas verdades baseadas no quê? Baseadas no quê, meu irmão? Baseado na cultura dela. E o que é
cultura. Aliás, essa palavra, a etimologia da palavra cultura está muito ligada, por exemplo, à agricultura, né? Que é o quê? Você poder preparar a terra para que a semente ela dê a plenitude daquilo que a semente foi preparada para dar. Então, o desejo de Deus é que você tenha a cultura do céu para que você possa produzir frutos, para que você possa ser a melhor versão de você mesmo nessa terra. E uma vez as pessoas estavam falando, né, sobre tantos assuntos polêmicos nos dias de hoje, e eu comecei a falar algumas coisas com essa pessoa que eu estava conversando, e eu falei assim, então a gente vive num tempo de relativismo, e às vezes você pode falar assim, não, isso é uma verdade, mas você vive no Brasil. Você imagina o seguinte, as pessoas, elas, por exemplo, quando que diz respeito à questão da sua vida sexual, hoje existe um embate muito grande entre a questão da homossexualidade, né? Homossexualidade debatendo com o cristianismo. Esse embate nunca deveria acontecer, de fato. Nós devemos amar essas pessoas, claro que discordando desse comportamento, porque não só desse comportamento, como qualquer outro comportamento que ofende a Deus, mas não é esse o ponto que eu quero entrar. E aí, às vezes eu pergunto para as pessoas assim, a cultura hoje no Brasil tem tornado algumas coisas naturais e normais. Mas, por exemplo, quando a gente pensa sobre pedofilia, eu falo assim, para você, pedofilia, eu estava conversando com essa pessoa, eu falei assim, pedofilia é algo comum para você, normal? Claro que não, isso é um absurdo. Eu falei, então, para você pode parecer um absurdo, mas no Oriente Médio, existem homens que se casam com várias meninas de 10 e 11 anos e tem relação com elas, você sabia disso? E aquilo lá é normal. Isso choca você, isso me choca por causa da nossa cultura, mas para a cultura deles é algo normal. Por quê, queridos? Porque eles cresceram debaixo de valores e princípios culturais daquela região, daquele local, daquela localidade. Isso forma os conceitos e os preconceitos, né, de uma pessoa. É interessante porque, por isso que Jesus Cristo, quando ele se apresenta e diz o que? Eu sou a verdade. Você quer ver uma pessoa feliz, uma pessoa vivendo de forma eficaz e feliz? Ela vivendo debaixo dos princípios e valores da palavra de Deus. Querido, isso é científico, é só você pegar uma pessoa que vive debaixo dos valores da palavra de Deus, você vai ver que de fato ela é uma pessoa feliz, ela vai ser uma pessoa frutífera, ela vai ser uma pessoa, quando ela obedece tudo aquilo que a Bíblia traz para a vida dela, o que ela está fazendo, ela está se comportando e sendo aquilo que Deus planejou ela para ser. Então por isso Jesus disse assim, eu sou a verdade, porque vocês vão encontrar muitas verdades aí hoje em dia, e talvez, querido, esse exemplo que eu dei é tão, assim, escandaloso, mas isso afeta as nossas vidas talvez numa outra proporção. Por quê? Porque cada um de nós aqui, apesar de a gente estar dentro da cultura brasileira, cada um de nós tem uma cultura diferente. A sua cultura foi formada por causa do lar onde você nasceu, por causa do bairro onde você mora, a escola, os professores que interagiram com você, tudo isso foi formando a sua cultura, foi formando o seu modo de pensar, entende isso? E às vezes, quando você se depara com Deus e com a palavra de Deus, existem coisas para você que são difíceis de entender, são difíceis de aceitar, são difíceis de ser transformado inclusive. Por quê? Porque você foi formado e gerado debaixo de uma cultura, debaixo de um pensamento. Se você vem de uma família, por exemplo, onde o seu pai sempre foi irado, agressivo, a tendência é que você replique isso e reproduza isso. A tendência de toda pessoa que foi, por exemplo, abusada é ser um abusador. As pessoas, elas reproduzem aquilo que receberam. Mas o que é interessante é que Jesus está falando o seguinte, olha, quando você
me tem na sua vida, quando você abre espaço para mim, e quando você me faz Salvador e Senhor da sua vida, eu posso transformar a sua vida e a sua história. E eu não só vou te salvar no espírito, mas eu vou te fazer uma pessoa plenamente feliz, alegre, realizada. Mas queridos, como é difícil isso. Quando a gente conversa com as pessoas no dia a dia, como é difícil isso. Preste atenção, Deus quer quebrar os seus sonhos, muitas vezes. Pastor, eu tenho sonhos. Eu falo, existem alguns sonhos, que se eles estiverem alinhados com os sonhos de Deus, eles vão se realizar. Mas se eles não estiverem alinhados com os sonhos de Deus, sabe o que Deus quer fazer? Deus quer aniquilar os seus sonhos. Ele quer aniquilar os seus sonhos, mas não o quê? A sua esperança. Essa foi uma frase uma vez que a pastora Sônia falou aqui, isso ficou gravado. Deus quer destruir, quer aniquilar os seus sonhos, porque os seus sonhos talvez não passem de ilusão. São ilusões, são devaneios que você tem, e você fica atrás deles, quando na realidade eles não são aquilo que Deus planejou para você, aquilo que vai te fazer alguém feliz de fato e de verdade. Por quê? Porque você está envolvido na cultura, e a cultura do Brasil, a cultura ocidental, a cultura de São Paulo, a cultura vai dizer para você o que é ser feliz. Quantos estão entendendo isso que eu estou dizendo? A minha história afeta o meu modo de pensar. A minha idade afeta o meu modo de pensar. Como eu disse, o bairro onde eu moro, a escola onde estudei, tudo isso afeta o modo de pensar. Os meus pais afetam o meu modo de pensar. Mas Deus está falando assim com o povo lá na época: eu vou lidar com o meu povo como a águia lida com seus filhotes. Sabe como que Deus gera transformação na nossa vida? Você precisa então entender como é que a águia trabalha com seus filhotes. Eu já tinha ouvido, assim, já ouvi várias histórias, mas eu fui pesquisar a fundo como que é essa história da águia. Cara, você vai ficar chocado. Você sabe que a águia é um pássaro muito forte e é diferente de qualquer outro, ok? As asas de uma águia adulta têm de envergadura, têm de comprimento, de uma ponta até a outra, de 6 a 8 metros de comprimento. Se você entrar no YouTube, não agora, você entrar no YouTube, você vai ver águias, por exemplo, que elas dão um voo rasante e elas pegam bezerros com as suas garras e levantam os bezerros assim, ó, e saem voando, levantando ovelhas e bezerros. Você sabia disso? A águia é um animal, é uma ave assim extraordinária. A visão dela é tão boa que ela consegue ver no escuro a quilômetros de distância. É algo extraordinário. Tem uma outra coisa muito legal, mas eu não quero fazer você pecar, mas eu preciso dizer, é que as águias, elas fazem amor, elas fazem sexo no ar. Águia, quando elas estão coabitando, é uma palavra bonita para você, tá? Então assim, quando elas estão coabitando, o que elas fazem? Você imagina essas asas assim, uma abraçando assim, ó, o outro assim, ó, e eles se enrolam e eles começam a entrar assim, uma pirueta assim, um voo rasante. Cara, isso é que é sexo animal. Sexo perigoso é isso, mano. E eles despencam e uau! Eu acho que na realidade a mulher vai testar se o cara é macho nessa hora, né? Mas é bom você ficar no chão, amém? Glória a Deus. Então assim, as águias, elas fazem amor no ar, elas despencam enquanto fazem sexo. E eu fiquei pensando, eu acho que Deus fez as águias assim, sabe por quê? Para que as águias, elas não se envolvessem com as galinhas. Você é uma águia. Fala isso para o irmão do seu lado, você é uma águia. E Deus não te fez, fala, Deus não te fez para se relacionar com galinhas. Eu posso ouvir um amém para isso? Eu vou dizer uma coisa aqui, às vezes tem algumas mulheres que sofrem por causa de um relacionamento. Deixa para lá, porque você é águia e de repente era uma galinha, não vai dar certo.
Tá falando. Então, preste atenção, não é qualquer ave que se envolve, que tem intimidade com a águia. Está entendendo isso? Um outro paralelo disso é o seguinte, por exemplo, Deus está se colocando nesse lugar da águia. Você quer ter uma relação de intimidade com Deus, e quando a gente fala da intimidade com Deus, a gente está falando desse relacionamento próximo. Você precisa ser águia, e Ele te fez para ser uma águia. Você é filho de Deus, você tem a natureza de Cristo. Então você não pode se conformar com algo diferente disso. É necessário ter o mesmo modo de agir, o mesmo modo de pensar. Uma águia, ou seja, ela precisa ter a mesma fisiologia para poder gerar filhotes. O que Deus está falando para mim e para você é que eu e você, como águias do Senhor, nós podemos o quê? Gerar outros filhotes para Deus. Está entendendo? A águia, ela pode ir onde os pássaros menores não podem. Ela consegue fazer o que os pássaros menores não conseguem. Mas elas não têm só essas características tão legais e interessantes que eu falei para você. A forma, talvez, que mais chama a atenção numa águia é a forma como ela lida com os seus filhotes. E isso é engraçadíssimo. É engraçado para a gente, não para os filhotes. Enquanto pássaros menores, por exemplo, eles fazem os seus ninhos no chão, ou até mesmo nas árvores, as águias fazem os seus ninhos nas montanhas e nos penhascos mais altos. Sabia disso? São lugares assim muito altos. Sabe por quê? Porque quando a águiazinha nasce, ela já começa a enxergar a partir dos lugares altos. A cultura dela não é a do chão, a cultura dela é a do céu. E ela começa já a olhar e se acostumar com o ambiente que ela vai viver durante toda a sua vida. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: você foi plantado em lugares altos por Deus. Fala assim: agora o que você precisa é se acostumar com esses lugares altos. Glória a Deus por isso, meu irmão. A águia, ela nasce nas alturas. E por que ela nasce nas alturas? Não é apenas para proteção, mas é porque ela já vai se acostumando com isso. Agora, querido, preste atenção. Todas as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida vão construindo esse nosso ninho. É isso que eu quero pensar com você. Você imagina a águia, e a palavra de Deus está falando sobre a ninhada, está falando que Deus, Ele agita a sua ninhada. Então você precisa entender como que Deus está falando sobre o ninho. O que é esse ninho? Você não escolheu nascer no país onde você nasceu. Você não escolheu nascer na família onde você nasceu. Você não escolheu nascer, mas você nasceu lá. Você não escolheu o ninho. A gente não escolhe, a gente nasce dentro disso. E tudo aquilo que a gente aprende dos nossos pais, vizinhos, escola, amigos, isso forma quem nós somos e a forma como nós pensamos e reagimos. Então, preste atenção. Nós temos esse nosso ninho que determina o valor que você dá às coisas e às pessoas ao seu redor. O lugar onde você nasce, a sua cultura, determina o valor que você dá a essas coisas. Por exemplo, as pessoas, elas se entregam a Jesus, se convertem, elas começam a falar igual crente. Já viu? É o evangeliquez, não é verdade? Né? Glória a Deus, aleluia, varão, não é verdade? A nossa cultura aqui não fala assim, mas você muda o jeito de falar, não é? Você começa a mudar o seu vocabulário. Tem pessoas que mudam inclusive a forma de se vestir, não é verdade? Mas você pode mudar tudo isso, mas no momento de maior crise na sua vida é que nós vamos ver se você realmente foi transformado ou não. Porque do lado externo você pode mudar, você pode fazer determinados esforços e mudanças, mas quando você entra em crise profunda, aí sim nós vamos ver se você realmente entendeu o que é a cruz. Então ninho fala desse lugar onde você foi gerado, onde você foi formado, onde a tua cultura.
Mas o ninho também fala de um lugar onde nós fomos gerados em segurança. O ninho fala desse lugar de conforto. Então preste atenção, as águiazinhas elas nascem, elas estão protegidas num lugar confortável, quente, onde elas são alimentadas, onde elas dormem. E a perspectiva do mundo é o ninho. A perspectiva do mundo é o seu ninho. É aquilo que é a vida dela, é aquilo que é a realidade dela. A perspectiva, por exemplo, de certo e errado, do que é bom, está no ninho. Mas uma coisa que eu quero te dizer nessa noite, e que Deus me colocou para dizer para você aqui, é que o ninho é só um momento na sua vida. Diga isso para o teu irmão, fala, o ninho na sua vida é só um momento. Sabe por quê? Porque o ninho, que no início é uma bênção para a águiazinha, para o filhote, depois se torna uma maldição. Eu fui estudar um pouquinho como é que as águias formam os ninhos. Você sabe como que a águia forma um ninho? Ela pega pedaços de árvore, não são gravetinhos, são pedaços assim, lascas de árvore grandes, e eles vão formando, ela vai formando, e você imagina, ela pega ali, leva e vai formando o ninho. E é interessante porque mesmo estando nos penhascos, às vezes pode aparecer um lobo, alguma coisa assim. Então o ninho ele é todo protegido, ao ponto de que quando ela coloca os seus ovos ali, todas aquelas pontas estão apontadas para fora, para qualquer animal que venha, se espete e fuja. Tudo bem? Só que o que acontece é que chega um determinado momento em que essa águiazinha vai crescendo nesse ninho, nesse lugar confortável, nesse lugar onde ela é alimentada. E ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. E você sabe que o que acontece é que aquele lugar é tão confortável que ela não quer sair dali. E Deus está falando o que com o povo? Eu vou te guiar como a águia agita o seu ninho. Eu vou te guiar como a águia agita o seu ninho. Ou seja, esse lugar onde você está hoje se tornou pequeno demais para você. E aí a águia começa a fazer o quê? Aquilo que era projetado para fora, ela começa a empurrar os gravetos para dentro, para espetar o filhote. Eu não sei se você já começou a entender o que Deus está querendo dizer com você nessa noite. Porque talvez você estava achando que era o diabo, mas às vezes é Deus te espetando para sair do ninho nessa noite. E ele começa, ele está dizendo, ele fez isso com o povo de Israel. Olha, vocês viveram momentos terríveis, difíceis, lugares de ventos uivantes e tudo mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fui como uma águia para vocês, que desperta a sua ninhada, que paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los. Olha o que ele está falando, estende as asas para apanhá-los. Sabe o que acontece? Começa a espetar o filhote. Se o filhote for muito teimoso, o filhote não sai e não tenta voar. E aí o que a mãe águia faz? Empurra o filhote de lá de cima. E você consegue imaginar o problema emocional, quanto tempo de psicólogo esse filhote vai ter que gastar, falando assim, minha mãe me jogou, e começa a despencar, e você começa a imaginar, eu achava que ela me amava, ela deu de comer para mim, mas olha o que está acontecendo, e começa a despencar, e de repente a águia dá um rasante, e apara o filhote na sua asa, e traz de novo para o ninho. E aí você imagina o olhar desconfiado do filhote para a mãe, minha mãe é psicopata. Só que aí a mãe faz o quê? Dá uma chacoalhada nele de novo. Ele não quer voar, porque ele é teimoso. Dá uma cutucada aí no seu irmão, fala, você está entendendo o que Deus está falando com você? E aí o que acontece é que a mãe águia vai lá e faz o quê de novo? Empurra ele de novo. Até que uma hora ele descubra que ele tem asas, e que essas asas podem levá-los a lugares altos. Sabe o que está acontecendo com muitas vezes comigo e com você? Deus já trouxe tantas palavras proféticas sobre você, mas o que você precisa não é mais de palavra profética, o que você precisa é agir diante das palavras proféticas. E o que Deus está dizendo para você nessa noite é, saia desse ninho. Saia do ninho. Você precisa saber quem você foi criado para ser. Você precisa saber que você tem asas para voar em lugares altos. Até os jovens se cansam, os moços tropeçam e caem.
mas vocês vão voar como águias, porque aqueles que esperam no Senhor, esses voarão alto como águias. Olha para o teu irmão e fala assim: você é uma águia. Só que você sabe o que acontece com muitos de nós? Eu não quero ter que me esforçar para bater as asas. Pastor, me deixa aqui nesse lugar confortável. Queridos, se cada cristão dessa nação entendesse que é uma águia, se cada cristão dessa nação entendesse a sua natureza, quem é em Cristo Jesus, o mundo teria sido completamente transformado. O nosso país já teria sido completamente transformado. Mas sabe o que você faz? Você vai de célula em célula, de culto em culto, mas na realidade o que você está fazendo é que você é uma águiazinha, escondendo as suas asas dentro do ninho. Deus te chamou para fazer algo extraordinário. Deus te chamou para voar. Eu não quero fazer isso, pastor. Eu não quero me comprometer. Eu não quero liderar pessoas. Eu quero continuar recebendo comida na minha boca. O que eu quero é ser um filhotinho que vem aqui todo sábado, todo domingo e nas células, só abre a boca e recebe comida e só. É isso que eu quero ser. Aí Deus fala assim para você: filho, eu te amo tanto que agora, para você entender o lugar que eu quero te levar, você vai precisar começar a ser espetado. O ninho vai começar agora a ficar pequeno. Se já estava pequeno, vai começar a ficar menor. E se você ainda assim não voar, eu vou precisar lançar você do penhasco para baixo. E aí você vai começar a questionar a minha bondade. E você vai falar assim: por que Deus faz isso comigo? Pastor, por que Deus faz essas coisas? Sabe por que Deus faz essas coisas? Porque Ele está agitando o seu ninho. Eu não sei se você está entendendo. Talvez isso é para algumas pessoas específicas aqui nessa noite. Deus está agitando o ninho de algumas pessoas aqui nessa noite. Talvez nessa semana você já começou a sentir isso, uma agitação no ninho, e você começou a repreender o diabo. Você falou: sai para trás, Satanás. Mas Satanás está muito longe dessa história. Quem está fazendo isso é o próprio Deus com você, é o próprio Deus agitando você, é o próprio Deus querendo impulsionar você. Você já passou ou está passando na sua vida por uma situação desconfortável? Na qual aquilo que aparentemente estava bom começou a se tornar desconfortável? Porque assim, você entrega a tua vida para Jesus e começa a caminhar com Deus, e tudo é maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Só que chega uma hora que aquilo começa a trazer desconforto, coisas começam a acontecer. A mãe águia está começando a agitar o ninho, você não percebeu ainda? Olha para o teu irmão e fala assim: o pai está agitando você nessa noite. O que Deus está falando com você nessa noite é que aquilo que era confortável, que talvez era a sua cultura, a sua perspectiva do que é a vida, esse lugar onde você foi alimentado está sendo agitado por Ele, porque esse lugar é pequeno demais para aquilo que Ele tem na sua vida. Esse lugar onde você está é pequeno demais para aquilo que Deus tem para fazer. Para de dar desculpas que você dava. Para de ser teimoso. Águiazinha, se você entendesse e voasse por si mesma. Águiazinha, se você entendesse a sua natureza. Mas sabe o que acontece? A gente é tão apegado na nossa cultura, a gente é tão apegado naquilo que a gente foi formado, e a gente não consegue perceber as realidades espirituais para a qual Deus está nos chamando. Existem algumas águiazinhas que não mudam, que não querem crescer, e não vão se tornar nada, porque desenvolvem um sistema de sobrevivência construído em volta do ninho. Mas o que Deus vai fazer é agitar o seu ninho em nome de Jesus. Já viu pessoas que lidam com dinheiro como seu pai lidava?
Pessoas que são extremamente tímidas porque os seus pais criaram você assim. Eu conto isso para todo mundo, queridos. Eu demorei anos para parar de ter diarreia para subir no púlpito, porque eu fui criado debaixo de um sistema. E a minha cultura dizia para mim que eu era assim, que eu nunca ia poder pregar e ministrar. Só que o que Deus começou a fazer? Começou a me empurrar para fora do ninho. Eu nunca me esqueço que uma das primeiras vezes que eu preguei, um cara chegou, bateu assim no meu ombro e falou assim para mim: pastor, você pode fazer qualquer outra coisa no reino de Deus, menos pregar, isso daí não é para você. E eu me lembro que eu tive que voltar para casa e eu tomei aquela palavra como verdade e falei: não é para mim. Até um dia que eu estava no meu tempo devocional e Deus sempre usou profetas para falar comigo, e Deus começou a me mover e falar: não, isso, eu chamei você para isso. Eu falei: então me ensina, Deus. Ele falou: você está preparado? Eu falei assim: não sei, mas eu preciso que o Senhor faça. E aí sabe o que ele fez? Me empurrou do ninho. Sabe como que você vence seus medos? Enfrentando. Sabe como que você vence as suas limitações? Fazendo. Deus vai começar a empurrar algumas pessoas aqui. Deus vai começar a estremecer a ninhada. Agora o que eu quero que você entenda, queridos, é que, olha só, Jó 29:18, na Almeida, na versão da Almeida dizia assim, ele diz assim: no meu ninho morrerei e multiplicarei os meus dias como a areia. Ou seja, ele estava pensando o seguinte: minha vida está tão boa, eu sou tão abençoado, está tudo tão tranquilo, eu quero ficar aqui. É assim que eu vou morrer, eu vou ficar no meu ninho. É assim que eu vou ficar, é nesse lugar. Estava tudo tão confortável, tão bom, estava tudo dando certo. Até que Deus dá permissão para algumas coisas acontecerem na vida dele. E no final da vida dele, sabe o que ele diz? Ele falou assim: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Você sabe o que Deus tem compromisso? Em formar Jesus em você. Esse é o grande compromisso que Ele tem com você. E você sabe o que Deus faz para formar Cristo em você? Empurra você do ninho. E às vezes você está olhando para algumas dificuldades e você não está vendo que as dificuldades são as oportunidades para você romper em fé, para a sua fé crescer, para você conhecer mais de quem Deus é e para você se tornar mais parecido com Jesus. E aí você sobe um degrau, e você sobe outro degrau de dificuldade, e você sobe outro degrau de dificuldade, e é Deus agitando a ninhada, é empurrando você para voar nesses lugares altos. E às vezes você está reclamando, e está lamentando, e está se trancando e se escondendo, quando Deus está falando: abre as suas asas, porque o Espírito Santo vai soprar, e você vai planar como você jamais imaginou fazer. Deus, por que essas coisas estão acontecendo comigo? As pessoas perguntam. E a resposta de Deus é: sou eu agitando o seu ninho. Sou eu. Deus quer agitar o ninho de alguns aqui para os seus estudos. Deus quer agitar o ninho de alguns aqui para o seu trabalho. Deus quer agitar o ninho de alguns aqui para a sua família. Deus quer agitar o ninho de alguns e está agitando o ninho de muitos aqui para o seu futuro ministerial. Deus está agitando você. Queridos, eu sinto nessa noite uma unção realmente de transformação. Eu sinto essa unção de ativação nessa noite. Se você estiver disposto a isso, eu entendo que Deus está fazendo o quê? Deus está nos trazendo para nos agitar no nosso íntimo, no nosso espírito, para a gente sair daqui mais sedento, mais inconformado, não conformado com a cultura do mundo, não conformado com a cultura onde eu fui criado, mas conformado com a vontade de Deus. Eu creio que Deus hoje, através do seu espírito, Ele está começando a agitar você. E o texto diz em Deuteronômio 32:11: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando sobre elas. Ou seja, o que está acontecendo aqui não é porque Deus está agitando o ninho, que Ele não vai te proteger e te dirigir, mas você precisa sair do ninho. Está entendendo? Ele agita o ninho e te empurra, mas isso não quer dizer que Ele não se importa com você.
Eu tenho dito isso já há algum tempo. Hoje eu estava na reunião de liderança, eu disse isso. Deus não tem compromisso com autocomiseração. Deus tem compromisso com fé. Se você se trancar, se você olhar para as coisas e você falar assim, não é para mim, não dá, não isso, e você ficar nesse lugar, Deus não pode fazer, Deus não vai poder. Ele vai poder tentar agitar você nesse ninho, nesse lugar, para poder te tirar desse lugar. Mas se você for muito teimoso, cada vez o cerco vai apertando mais. Eu queria pedir para os músicos virem à frente. E tem um último texto que eu quero ler com vocês, de Mateus 8, 19 a 20. Que diz assim: Mateus 8, 19 a 20 diz assim: um mestre da lei aproximou-se de Jesus, e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Você já fez essa declaração para Jesus? Jesus, eu vou te seguir. Jesus, a minha vida é sua. Jesus, eu sou teu discípulo. Esse era um mestre da lei que estava dizendo para Jesus: eu te seguirei por onde quer que for. E sabe o que Jesus respondeu? Olha o que ele respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte: eu estava muito confortável no meu trono celestial, mas eu não me conformei com aquilo. E sabe o que ele mesmo fez? Ele próprio sai do seu ninho celestial por sua causa e por minha causa. O que ele está dizendo assim: olha, eu fui sacudido e não posso mais parar porque eu tenho um destino. O que ele está dizendo é o seguinte: você quer me seguir? Você precisa entender que para me seguir não tem ninho, não tem toca, não tem esse lugar de aparente segurança. Para me seguir, você vai precisar entender que nós vamos viver a maior de todas as aventuras. Para viver comigo, você vai precisar entender que eu e você fomos feitos para os lugares altos. Então eu vou voar em lugares altos. Você está disposto a deixar seu ninho? É o que Jesus está dizendo para ele. Você quer me seguir? Você vai ter que deixar a toca. Você quer me seguir? Você vai ter que deixar o seu ninho. Seguir a Jesus significa não ficar parado no seu ninho. Querido, se ser cristão para você é apenas você vir à igreja, ir à célula, tentar lutar contra o pecado, se é você não pecar, que vida medíocre. Porque na realidade o que Deus te chamou para fazer é para voar em lugares altos. O que Deus te chamou para fazer é para se mover como Ele se movia. E é por isso que você começa a entender o que a Bíblia diz. Quando Ele diz assim: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Vocês farão as mesmas e até maiores. Sabe por quê? Porque eu estou indo para o Pai. Eu já cumpri agora. Mas agora vocês precisam sair desse lugar. Vocês precisam sair desse ninho de conforto. Vocês precisam sair desse ninho cultural. Vocês precisam sair desse ninho onde a sua mente foi formada de tal forma que você olha e fala: não é para você. Você precisa ouvir o que eu estou dizendo para você. Eu te fiz para lugares altos. Eu te fiz para obras maiores. Eu te fiz para sair desse lugar. E Deus com certeza está chacoalhando algumas pessoas. E talvez você ainda não entendeu que é por causa disso. Existem alguns problemas que você está vivendo, algumas lutas e dificuldades que você está vivendo, porque o que Deus quer é forjar e formar Cristo em você. Deus tem um propósito para a sua vida nessa terra. Deus tem um propósito para a sua vida nesse país, nessa cidade, nas nações. Mas você precisa sair desse ninho. Pega na mão da pessoa aí do seu lado, bem forte assim. Fala assim: nós vamos sair junto desse ninho. Nós vamos sair junto desse ninho. Sabe um grave problema que acontece nos dias de hoje?
Pessoas que estão vivendo talvez momentos de vale tão profundo e que elas são completamente aniquiladas na sua fé. Elas vivem por aquilo que vem e não por aquilo que ouvem da parte do Senhor. E o problema também são outras pessoas que vivem no topo da montanha, onde tudo está bem para elas. Estão nos ninhos, está tudo confortável. E eles se perdem com as distrações. Tem pessoas, você sabe por que eu, além de você estudar a Bíblia e ver que isso é uma mentira, mas essa teologia da prosperidade que é furada, que diz, não, dá que Deus vai te dar de volta, ela é tão furada, sabe por quê? Porque se Deus te desse tudo que você pede, se Deus fosse esse Deus da barganha, o que aconteceria com a maior parte dos cristãos é que eles se desviariam. A maior parte dos cristãos que eu conheço, se eles tivessem muito dinheiro, eles largariam a Deus, o Evangelho. Se eles só tivessem uma casa de praia, eles já não viriam mais aos cultos. E sabe que algumas pessoas, Deus vai ter que apertar você no ninho, espetar você e empurrar você para viver os melhores dias da sua vida. Deus faz isso, pastor? Faz. E como faz? E eu sei dizer que Ele faz. Eu tenho experimentei, mas é tão prazeroso viver a vontade de Deus, porque a primeira vez que você descobre que tem asas, primeira vez que você, no meio da queda, no meio de toda aquela queda, no meio de toda aquela luta, no meio de toda aquela angústia, quando você simplesmente decide ouvir a voz de Deus dizendo quem você é, a sua natureza, e você simplesmente fala, eu vou acreditar nisso, e vou abrir minhas asas. E quando você abre suas asas, você começa a planar. Você fala, uau, porque eu demorei tanto tempo para fazer isso, porque eu demorei tanto tempo para que isso acontecesse. Deus te ama, Deus se importa com você mais do que você mesmo, mas o nosso Deus não é um Deus que mima os seus filhos. O nosso Deus é um Deus que vai transformar você ao caráter de Jesus. Deus te chamou para fazer história, para ser luz em meio à escuridão e levar o reino de Deus. Quantos entendem isso? Você entende o chamado de Deus para a sua vida nessa noite? Existe um texto que Deus me trouxe à memória agora, eu queria abrir aqui. Se você for ler lá em Amós, Amós 4, 7 diz assim, olha só o que Deus diz para o povo, Ele diz assim, aliás, 4, 6, Ele diz assim, fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei a chuva a uma cidade, não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água sem matar a sede. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas. Castiguei com pragas e ferrugens, gafanhotos devoraram suas figueiras, as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês como fiz com o Egito, matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos e enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. Mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. É forte isso, né? Essas declarações. O que Deus está falando é o seguinte, eu sempre te chamei, sempre te amei, mas você sempre amou mais as coisas do que a mim. E você sabe o que eu preciso fazer? Tem hora que eu preciso começar a agitar o seu ninho, para que você se volte para mim.
Sabe, queridos, como o Felipe estava ministrando no tempo aqui de adoração, ele falou assim, as pessoas elas estão bebendo da fonte errada, elas estão cheias de ilusões e de sonhos, mas o que acontece é que Deus está dizendo para você, você foi feito para ser águia e não outro tipo de ave, você foi feito com uma natureza própria, então abre mão dessas coisas e começa a buscar satisfação tão somente em mim. Se volte para mim. O que é que Deus precisa ainda fazer com o ninho para que você entenda? Você pode se levantar. Talvez você está aqui nessa noite e algumas coisas que você tem vivido, algumas coisas que você está vivendo, você não entende. Mas hoje Deus está trazendo luz para você. Ele está falando para você, eu não desisti e não vou desistir de você. Uma das expressões de amor do nosso Pai Celestial, sabe qual é? É a correção. Uma das expressões de amor do nosso Pai Celestial é quando Ele agita você no ninho e te leva num lugar de desconforto. Por quê? Porque Ele sabe quem você é em Cristo Jesus. Ele não vai deixar você viver uma vida medíocre nessa terra. Pega no seu irmão e fala assim, Deus está começando a agitar você aqui nessa noite. Existe uma inquietação que é do Senhor para mim e para você nessa noite. Talvez o que Deus está fazendo nesses dias é que Deus está te trazendo algumas inquietações, porque você precisa chegar lá na sua casa, na sua família e com seus pais e trazer as realidades espirituais, as realidades celestiais para a sua casa. Talvez Deus está trazendo desconforto para você, porque Ele está querendo levar você para um novo nível nele. Ele está querendo levar você para voar em lugares altos. Talvez Deus tenha um chamado para você e você resiste isso. Então Deus está preparando você, está forjando você. Ele está sendo um oleiro que está quebrando o vaso, fazendo de novo, colocando no forno em alta temperatura. Por quê? Porque você foi planejado por Ele para ser como Cristo nessa terra e voar em lugares altos. Eu queria que você pudesse nessa noite abrir as suas mãos, levantar as suas mãos e começar a orar ao Senhor. Comece a identificar na sua vida coisas que você precisa ser obediente. Deus está falando com você para você deixar de ser teimoso. E talvez você ainda não entendeu, mas se renda ao amor de Deus, não duvide do amor de Deus. Uma frase que eu sempre digo é: ou você crê que Deus ama você, ou você crê que Ele não existe. Deus ama você em toda e qualquer circunstância. Não é porque você está caindo do penhasco que Ele te abandonou. Ele continua te protegendo. Ele vai te amparar nas asas dEle, até você descobrir quem você é. Erga suas mãos e ore ao Senhor. Enquanto você ora ao Senhor, nós vamos ministrar aqui, os músicos vão ministrar, mas eu quero que você rasgue o seu coração na presença de Deus. Deus quer quebrar toda fortaleza de mente, tudo aquilo que você foi criado, tudo aquilo que disseram para você, aonde você nasceu eu não sei, mas talvez você foi criado em lugares e ambientes que forjaram e formaram você de um jeito que não tem nada a ver com aquilo que Deus sonhou e planejou para você. Tem pessoas ainda presas na sua história, tem pessoas ainda chorando e lamentando, com problemas da sua alma por causa do seu histórico e do seu passado. Mas Deus está falando para você: abandona essas coisas, deixa essas coisas para trás e foca no alvo. Corre para o alvo, corre para as alturas, corre para os lugares altos. Jesus, você pode dizer isso? Ofereço a minha
ti. Eu entrego o meu tudo a ti. Ofereço a minha vida a ti. Eu entrego o meu tudo a ti. Ofereço a minha vida a ti. Eu entrego o meu tudo a ti. Ofereço a minha vida a ti. Eu entrego o meu tudo a ti. Ofereço a minha vida a ti, Jesus. Eu entrego o meu tudo. Te seguirei, Deus, e eu me rendo. Meu Jesus, eu sou teu. Te seguirei, Deus, e eu me rendo. Meu Jesus, eu sou teu. Te seguirei, Deus, e eu me rendo. Meu Jesus, eu sou teu. Te seguirei, Deus, e eu me rendo. Meu Jesus, eu sou tudo a ti. Sim, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Nós queremos viver a sua vida, Senhor. Nós queremos te seguir, Senhor. E nós sabemos, Pai, que nós precisamos abrir mão das tocas dos ninhos, Senhor Deus. Nós sabemos que o lugar mais seguro da terra, Senhor Deus, é no seu colo de amor. E nós abrimos mão das nossas ilusões. Nós abrimos mão dos nossos sonhos que não tem a ver com o Senhor, da nossa cultura, para viver aquilo que o Senhor nos criou para viver, Senhor Deus. Oh, Jesus. Querido, talvez você esteja sendo agitado no Espírito. Deus está agitando o seu ninho nesses dias. Eu quero orar com você. Se essa palavra faz total sentido para você, e se você tem vivido momentos assim, erga sua mão aí no seu lugar. Eu quero orar por você. Erga sua mão onde você estiver. Talvez tem coisas que você não está entendendo. Erga sua mão bem alto, nós queremos orar. Se você está do lado dessa pessoa, eu quero que você abrace ela e pega na mão dela. Começa a orar por ela. Vamos encher esse lugar de uma intercessão profética. Começa a dizer isso para Deus. Fala assim: Deus, eu vou abrir as minhas asas. Eu acredito na sua palavra. Existe hoje, querido, uma unção de ativação sendo derramada nesse lugar, uma unção para te chacoalhar e te transformar. Oh, Jesus, nós vamos te seguir. Nós vamos, Senhor Deus, para esse novo nível com o Senhor. Nós, Senhor Deus, decidimos obedecer ao Senhor. Querido, você pode perceber no teu espírito Deus agitando o seu ninho. Ele está agitando você. Ele está agitando você. Ele está agitando você. Deixa Ele agitar o teu espírito. Deixa Ele te agitar no espírito. Seja agitado.
Pega na mão do teu irmão aí mais uma vez aí, nós queremos orar. Sim, Senhor Deus, nós nos rendemos aos seus planos, aos seus propósitos. E o que eu peço ao Senhor, Pai, a começar em mim, e que isso percorra cada um de nós nesse ambiente, que isso percorra, Senhor Deus, cada um de nós nessa igreja, nesses dias. Senhor, o que eu peço ao Senhor é: faz a tua vontade, faz do teu jeito, Senhor Deus. Agita-nos, Pai. Senhor, agita cada um de nós, que nenhum desses, Senhor Deus, se perca, não só salvação, mas que nenhum desses se perca do propósito celestial do Senhor. Então faz tudo o que for possível, começa agitando os nossos ninhos, começa nos empurrando, Senhor, começa nos impulsionando. Nós declaramos a nossa confiança em Ti, nós declaramos a nossa confiança no Teu amor, na Sua proteção, e que mesmo debaixo das mais severas tribulações e dificuldades, por trás de tudo isso, existe um Deus que está nos impulsionando para voar em lugares altos. Nós acreditamos, nós cremos em Ti e nos abrimos para o Senhor. Pai, nos agita nesse dia e nesses dias, para viver e para ser parecido com Cristo.